Glória a Deus, graça e paz, amados. Amém? Bom dia a todos que nos acompanham, você que está nessa casa, a minha família também serve nessa casa, e essa casa, eu sou sincero que foi um presente de Deus para nós, um presente de Deus, aquilo que nós ansiávamos, nós buscávamos de verdade mesmo, um local onde nós poderíamos chamar de lar. Foi aqui que nós encontramos. Eu agradeço sempre o carinho dos irmãos conosco, e a gente faz tudo para a glória e engrandecimento do nome de Jesus. Não adianta eu fazer por minhas forças, os meus preceitos, as minhas leis, mas quando eu ajo na vontade e no centro do Senhor, Ele quem toma conta de tudo. Nós servimos a Deus aqui nessa casa. A minha esposa, faz assim, esposa, pessoal, tá bom, chega, o pessoal vai te olhar muito, é muito bonita para vocês ficarem vendo aí. E tem 2 pequenininhos também em casa, e que a gente também já é bastante conhecido aqui dos irmãos. Mas vamos sem mais delongas, né? Vamos para a palavra. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em João 6. Evangelho de João, capítulo 6. A partir do versículo 25. E essas palavras do nosso pastor aqui realmente me constrange, né? Porque é um amor, um carinho muito grande com a nossa família aqui. Obrigado, viu, pastor, sua família toda. A partir do versículo 25, nós vamos ler. Então diz o seguinte, a santa palavra de Deus. Ao encontrá-lo no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegaste aqui? Jesus lhe respondeu: em verdade, vos digo que me buscais, não porque viste sinais, mas porque comeste do pão e ficaste satisfeitos. Trabalhai não pela comida que se acaba, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Deus, o Pai, o aprovou, pondo nele o seu selo. Perguntaram-lhe então: que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus lhe respondeu: a obra de Deus é esta: crede naquele que ele enviou. Perguntaram-lhe então: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Que realizas? Nossos pais comeram um maná no deserto, como está escrito: deu-lhes o pão do céu para comer. Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, mas meu Pai é quem vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. E disseram-lhe: Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhes declarou: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome. Quem crê em mim jamais terá sede. Amém? Eu quero falar nessa manhã com você sobre Jesus, o pão da vida. Não tem outro assunto para nós tratarmos, se não for Jesus. Jesus é o centro, Jesus é a base, Jesus é o esteio, Jesus é aquele que é o nosso esmeril para o nosso dia a dia, para aplanarmos realmente o nosso caminho. Em uma rápida e simples passagem que lemos aqui, nós percebemos claramente que o nosso Senhor, Ele estava declarando ali aquela multidão que o seguia, e também aos seus discípulos, que não foi todas aquelas obras miraculosas no deserto, que sustentou o povo durante os 40 anos, não foi obra de Moisés, não foi obra de Josué, não foi obra de Caleb, não foi obra de qualquer outro homem de Deus, senão o próprio Senhor, o nosso Deus. A obra que Ele realizou no deserto é maravilhosa, e Jesus sempre foi aquele que esteve acompanhando. Eles foram indagar Jesus sobre algo que Jesus já sabia. Jesus estava desde o início. João 1:3 vai dizer que tudo foi feito por Ele, e nada do que foi feito sem Ele se fez. Ou seja, nós vamos abrir um parênteses aqui. Jesus
desde o início, estava na criação. A Bíblia relata que desde o início ele estava junto ao Pai. Nada estava alheio a Jesus. Jesus não foi assim um staff, não estava no banco de reservas aguardando o melhor momento para agir. Jesus nunca ficou em segundo plano. Tudo que aconteceu no Antigo Testamento, até o início do ministério público de Jesus, Jesus estava ciente, plenamente tendo conhecimento de tudo. E de Gênesis a Apocalipse, você vai se deparar com um único tema central. Nossa, Daniel, mas tem um único tema central na Bíblia Sagrada? Sim, é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o tema central dessas escrituras que tanto a gente toma como base aqui, domingo após domingo, para embasarmos as nossas ministrações. Então, portanto, Jesus é o tema central desse livro, e não podemos falar de outra coisa, porque todo o governo, toda a plenitude, todo o domínio, tudo é por Ele, sem nada do que foi feito sem Ele se fez, e é por isso que nós falamos de Jesus todos os dias aqui, irmãos. Se tem uma coisa que nós não nos cansamos, é de falar desse Cristo. Talvez se eu falar da minha vida, se eu falar da vida de alguns irmãos, você pode sair edificado por conta de alguns testemunhos, ok? Você embasa aí, nossa, me deu forças aquele testemunho, aquela ministração. Mas quando nós falamos desse Cristo, nós não estamos trazendo apenas uma passagem bíblica, nós estamos trazendo palavras de vida eterna, de domingo após domingo aqui nessa casa. Porque, amados, só Ele tem, só Ele é, só Ele faz, só Ele acontece, só Ele realiza, não tem como nós não falarmos de Jesus. E aí eu fecho aqui esse parênteses para voltar realmente ao texto. E aí quando Jesus, aqui agora, no texto que nós lemos, chega em Cafarnaum, para então continuar a obra que o Pai o designou, chegaram muitos da multidão que no dia anterior foram satisfeitos com uma grande multiplicação de pães e peixes. E aí eles encontraram com Jesus e de maneira um tanto quanto intrusiva, perguntaram para o mestre, que hora que o senhor chegou aqui, que nós não estávamos nem sabendo? Para quem não se recordar, se você voltar alguns versículos anteriores, você vai ver que os discípulos cruzaram a outra banda do mar, e Jesus ficou para orar, se retirou para orar. Em determinado momento da madrugada, no meio da forte tempestade, Jesus aparece aos seus discípulos. E aí foi quando, João não relata isso aí, mas em outros evangelhos você vai ver com mais clareza Jesus andando sobre as águas, acalmando a tempestade também naquele lugar. E aí Jesus vai completar esse diálogo dizendo que eles precisavam trabalhar por algo, não que enchesse o buchinho deles naquele momento. Porque às vezes a gente quer, né? Eu quero procurar cura, milagre, eu quero procurar algo que me encha, me preencha. Mas Jesus ensina aqui para trabalhar por algo eterno. Algo que realmente vai preencher dia após dia. Algo que vai realmente saciar a fome de verdade. Algo que vai saciar a sede realmente de verdade. Jesus estava falando dele. E aí no versículo 28, um deles pergunta, então, Jesus, se isso que nós estamos perguntando não é fazer a obra de Deus, porque eles tinham em mente que fazer a obra de Deus, agradar a Deus, era realmente realizar boas obras, se isso não é, então o que é? Mostra para a gente. Nós precisamos realmente, queremos agradar a Deus. E percebam, então aqui, o quanto que eles estavam interessados somente nos milagres. E nós vamos falar um pouquinho mais para frente sobre isso aí. E no versículo 29, Jesus vai dizer para eles que a obra de Deus era então crer, primeiramente, naquele que Deus enviou. Essa é a primeira coisa que nós vamos fazer, se quisermos agradar a Deus. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé não adianta nós dizermos, nossa, Jesus impera na minha vida, Jesus reina na minha vida, Jesus é o centro da minha vida. Sem fé, meu querido, é impossível agradar a Deus. Então Jesus corrige esse entendimento que eles tinham. E aí eles começam a dizer, mas, espera lá,
O Senhor está dizendo que a gente tem que crer naquele que Deus enviou. Que sinal o Senhor mostra para a gente crer em Ti? Porque olha só, Moisés liderou os nossos antepassados, e era muito mais que essa multidão aí que o Senhor alimentou. Era muito mais. E durante 40 anos, Moisés foi o líder e fez descer o maná do céu. Qual que é o sinal que o Senhor está fazendo, então, de mais ou menos aí similar, para que a gente possa crer em Ti? E aí, Jesus é maravilhoso, né? Jesus é lindo, tremendo. Quando ele é questionado, ele vai dizer que o pão dos céus, o pão de Deus, é aquele que desceu dos céus. Versículo 33 está descrito isso aí para nós. E aí fica uma incógnita na cabeça deles. Poxa, se não é desse jeito, esse é o pão do céu, como então nós vamos servir ao Senhor? E aí eles perguntaram, já que é esse pão do céu, me dá então, nos mostra. Esse pão do céu foi quando Jesus então se revela que Ele era o pão do céu, que eles tanto estavam procurando. Jesus é aquele que veio realmente enviado de Deus, e que não só mata a fome, mas dá vida. Jesus é aquele que não só sacia nossa necessidade temporária, mas Ele nos dá vida, dia após dia. Então a busca incessante do ser humano por respostas, por indagações, as indagações que nunca firmaram uma resposta na cabeça dele, vão ser concretizadas agora, vão ser respondidas quando nós encontramos Jesus, o pão da vida. E aí eu quero comentar, trazer para os irmãos 3 verdades que saltam à vista aqui quando nós encontramos com o pão da vida. Vamos lá? A primeira está no versículo 30 e 31. Se você acompanhar na sua Bíblia aí, você vai ver. E aí, o que nós vamos entender? Nós vamos entender que não podemos mais caminhar por nossas vontades, pois Jesus é aquele que agora nos dá o rumo correto. Não podemos mais caminhar por nossas próprias vontades. Jesus é aquele que nos dá, me dá a você, dá a nós o rumo correto para caminharmos. E a despeito daquela pergunta que eles fizeram para o mestre, ali indagando, fizeram então uma pergunta alicerçada na questão de que eles entendiam que as boas obras era algo muito mais do que necessário para embasar, para servir a obra de Deus. E aqui eu vou trazer, parafraseando para os irmãos, trazendo num contexto que nós possamos entender. E a pergunta que eles fizeram ao Senhor foi no sentido de que aqui, nós estamos realmente aqui, viemos por conta das obras que o Senhor está fazendo, mas como é que é esse negócio de crer naquele que o Pai enviou? Que história é essa? Que sinal? Que milagre, além daquele que o Senhor realizou no dia anterior, o Senhor vai realizar mais? Porque olha só como eles colocam Jesus, assim, querendo colocar Jesus numa saia justa. Porque diferente do que o Senhor realizou aqui, nossos antepassados, que eram infinitamente maior que os 10.000, praticamente que o Senhor sustentou, que o Senhor fez a multiplicação dos pães, eles comeram, foram liderados por Moisés. Então Moisés liderou essa obra, Moisés foi aquele ali que esteve à frente do povo, e por isso que nós cremos em Moisés. Ficou muito evidente que quando eles foram confrontados com Jesus, eles ficaram nervosos. Ficou muito notório que quando o mestre escancarou a realidade para eles, o motivo pelo qual eles estavam ali seguindo Jesus, aí eles se irritaram. E o objetivo deles naquela argumentação, sem dúvida nenhuma, foi querer confrontar a santidade, o senhorio de Cristo naquele momento, porque a realidade ficou nua e crua diante deles. E aí fica 2 questões para nós pensarmos. É que a primeira, muitos que se declaram crentes, muitos que se declaram cristãos, evangélicos, seguidores de nosso Senhor e Salvador Jesus, ainda querem ver somente os milagres, as boas obras,
as realizações. Querem vir à igreja porque precisam e querem receber de Deus um favor. Querem de Deus um milagre, querem de Deus uma realização, querem que Deus abra uma porta. Não é errado pedirmos portas abertas, não é errado pedirmos vitórias para Deus, mas esse não pode ser o alvo, o centro da nossa busca incessante por Jesus. Não é errado, irmãos, isso é uma consequência, só que muitos ainda querem trocar a permanência na fé. Olha, Jesus, eu permaneço firme, o Senhor vai ter assim o meu coração, mas eu preciso que o Senhor abra determinada porta, eu preciso que o Senhor realize isso, eu preciso que o Senhor faça isso. Não, Jesus está confrontando aquelas pessoas ali, por conta que eles estavam seguindo só por conta dos milagres, só por conta que eles tiveram o buchinho cheio, só por conta que eles foram saciados. Jesus escancara no rosto deles essa verdade, e aí eles ficaram irritados. E como nós temos reagido diante das verdades que são aqui pregadas? Será que estamos realmente buscando Jesus por aquilo que Ele é, ou por tudo aquilo que um dia prometeu que Ele vai fazer, que Ele pode fazer? Entenda bem que o reino de Deus e a sua justiça é a prioridade na minha e na sua vida. A segunda questão é porque nós percebemos que aquelas pessoas que se diziam seguidores de Jesus, eles reagiram de uma forma muito estranha diante da palavra do Senhor. E por que será que ainda muitos reagem de uma forma estranha quando são confrontados pela palavra? Será que eu e você estamos reagindo realmente de uma forma como o Senhor deseja? Analisando o coração, analisando as condutas, analisando se realmente a minha conduta condiz com o que a Bíblia quer que seja? Será que a minha e a sua conduta realmente está esquadrinhado? Quando o Senhor nos confronta, não é para ficarmos bravos, chateados. O nosso Deus ainda é amor, mas quando Ele nos confronta é para fazermos uma análise do nosso coração. Quando Ele nos confronta é para que você e eu analisemos como está a nossa vida diante do altar, como está a nossa vida diante do Senhor. Será que realmente a minha vida, o meu coração tem sido um altar de adoração para o Senhor? Como está a sua vida? Então, meu irmão, com todo carinho, para de ficar bravo com seu pai, com a sua mãe, com seu líder de célula, com seu pastor, porque ele te advertiu, porque ele te trouxe um ensinamento à luz da palavra. Queridos, isso não é a atitude de um cristão verdadeiro, mas entenda que aquilo que precisa ser mudado, a palavra fala com você. E as pessoas são usadas para trazer a palavra a você. E a mim também, é porque você não tem conhecimento. Mas esses dias, tomei uma um coice de mula, mas que foi assim, foi tremendo, mas aquilo lá bateu no meu espírito, irmãos, de que eu precisava realmente mudar as minhas posturas. E todos os dias nós somos advertidos. E querido, nós precisamos entender que se Jesus é aquele que nos guia, nós precisamos ter sede dessa palavra, nós precisamos querer, desejar mais por essa palavra, nós precisamos querer mais que o Senhor molde o nosso ser, o nosso caráter. Quantos desejam isso aqui? Quantos desejam? Amém? Eu também desejo, irmãos. Enfim, a palavra de Deus ainda é capaz de mudar a minha e a sua vida de verdade. Então, qual o caminho? Então, o Luiz pregou aqui na semana passada. Qual o caminho então? Quando você ouve, você precisa também escutar. Você precisa escutar, porque se você escuta, desce para o seu coração o centro das suas emoções, e você vai entender e perceber que aquilo que não está alinhado com a vontade de Deus, nós precisamos mudar. Mas se eu não conseguir ver, Daniel, se eu não conseguir entender que eu estou errado, eu te convido, anota aí. Faça hoje a sua oração, o Salmo 139. E aí você vai entender que o salmista dizia que se ele assenta, se levanta, se ele descer no mais profundo do abismo, ou no mais alto, ou na mais alta montanha,
Deus estaria ali com ele. E diz também que antes dele pensar a palavra, antes dele proferir a palavra, Deus já sabe o que ele vai falar, o que ele vai pensar. Só que aí ele fala: Senhor, como eu odeio aqueles que te odeiam, como eu abomino aqueles que praticam o mal. Mas ele sabia, o salmista sabia, no Salmo 139, que o Senhor, conhecendo o coração dele, ele pediu ao Senhor: Senhor, eu odeio os que fazem o mal, mas vê se no meu coração tem também algum caminho mal. Porque eu preciso mudar, porque eu preciso que o Senhor me mostre. Porque eu não posso simplesmente estar detestando, odiando um caminho mal, odiando o pecado, mas se em mim eu não consigo enxergar o pecado, o erro, a falha, Senhor, me mostra. Portanto, queridos, quando nos expomos a seguir o Mestre, nós precisamos basear a nossa palavra, a nossa vida pela palavra, que é lâmpada para os pés e luz para o caminho. Nós precisamos basear a nossa vida, nós precisamos seguir por fé, não mais por aquilo de bom que você faz, não mais por aquilo de melhor você realizou, mas primeiramente é por fé que nós seguimos ao Senhor, crendo que na palavra ela é o esteio para mim e para a sua vida, é a base para a minha e para a sua vida. Aleluia, amém? Então, primeiro, quando nós encontramos com o pão da vida, nós não podemos mais caminhar pelas nossas vontades, porque Jesus nos dá o caminho correto agora para seguirmos. Segundo, está aí no versículo 32, 33, que agora que nos movemos pela fé, entendemos que somos sustentados pelo Pai. Agora que nos movemos pela fé, entendemos que somos sustentados pelo Pai. Depois que aqueles seguidores fizeram aquela pergunta para Jesus, questionando sobre o ministério, sobre a divindade dele, sobre realmente ele ser aquele pão do céu descido por Deus, e que Moisés, né? Estavam dizendo que Moisés era muito maior que eles. Jesus respondeu de uma maneira muito serena, muito calma. E isso nós entendemos, não é assistindo The Chosen não, irmãos, mas lendo as Escrituras, porque a sua natureza, Jesus diz que ele é manso e humilde. Eu não consigo compreender Jesus tendo a razão, tendo a verdade em suas mãos, respondendo de maneira ríspida, grosseira, como talvez eu e você poderíamos responder. Mas Jesus vai dizer, a Bíblia vai dizer que Jesus declara a eles o que? Está lá, eu digo a vocês, por exemplo, uma verdade. Jesus estava dizendo ali para aquelas pessoas: não foi Moisés que deu o maná físico, que alimenta o corpo. Mesmo esse maná aí, não foi Moisés que deu, mas foi meu Pai. Mas eu digo mais a vocês, Jesus estava dizendo que o verdadeiro pão do céu, Deus já estava trazendo, já havia trazido ali, e já estava no meio deles. E ele faz referência a esse novo maná, a esse novo pão do céu, a esse novo alimento, a uma nova aliança que agora viria e que a gente celebra todos os meses aqui na comunidade, a essa nova aliança que viria. E aí não termina por aí, porque Jesus, irmãos, eles vão confrontar Jesus, né? Jesus poderia muito bem acabar com aquela conversa ali, encerrar e continuar a obra que o Senhor havia determinado para que ele fizesse. Mas ele ainda complementa que esse verdadeiro pão do céu, que não é o maná que vocês disseram lá, que os 40 anos foram alimentados, não é esse maná que perecia no dia seguinte, quando amanhecia, não é esse. Jesus está dizendo que o verdadeiro pão do céu, que Deus havia enviado, além de alimentar o corpo, ele também dá a vida. Romanos 5,18 vai dizer que um só ato de justiça resultou na justificação que traz a vida a todos os homens. A justificação que nos foi dada através de Jesus trouxe não somente esperança, não somente salvação, não somente graça a nós, mas trouxe vida para nós. Trouxe vida
para que eu e você hoje pudéssemos estar aqui. Ou seja, Jesus estava dizendo que sustentou sim o povo naqueles 40 anos, mas a partir de agora, algo novo aconteceria. O pão do céu, que alimentaria não só o corpo, mas alimentaria muito mais, que é muito mais importante, a alma deles, que precisavam. E sermos sustentados por Deus, realmente é reconhecer que tudo que temos, tudo que somos, tudo que vai acontecer, tudo que já aconteceu na sua vida, é obra e graça de nosso Senhor. Eu preciso reconhecer, eu não tenho como não reconhecer isso, mas às vezes o fato de nós não percebermos, prestem atenção, o fato de nós não percebermos, não significa que Deus não esteve cuidando. Não significa que Deus não estava cuidando da minha e da sua vida. Não significa que Jesus não estava olhando para mim e para a sua vida. Nossa, mas Deus não estava me olhando naquele sofrimento, naquela angústia, naquela perseguição, naquela injustiça que eu passei. Meu querido, Jesus estava olhando. Jesus nunca perdeu o controle de nada. Jesus nunca perdeu o controle da história. Ele estava olhando, sempre cuidou, e você hoje está aqui porque Ele te manteve de pé. Só você e Deus sabem que já passaram, que já passou, para estar aqui. Tantas lutas, problemas, dificuldades, e que quem olha de fora talvez, não, agora vai, agora já era. Não tem como, não é possível que depois de tanta luta, ele venha ainda, vai servir a Deus, adorar a Deus, estar aos pés do Mestre. Mas é nesse Salvador, é nesse pão da vida, que nós encontramos força e coragem para prosseguirmos. Ele diz que Ele é o pão da vida. Ele diz que é aquele que te sustenta. Ele diz que é aquele que dá a vida por você. Então, se você veio talvez pensando que hoje, se Deus não falasse contigo, você ia talvez chutar o balde, você ia desistir, eu quero dizer que o pão da vida hoje está aqui para te mostrar que Ele tem perdão, para te mostrar que Ele tem salvação, para te mostrar que Ele tem carinho diante dEle, no colo de Cristo, no colo do nosso Senhor. Não desista de Jesus, Ele nunca perdeu o controle de nada. Nunca perdeu, e é por isso que nós entendemos que agora que nos movemos pela fé, entendemos que nós somos sustentados pelo Pai. Terceiro, versículo 34 a 35. Diz o seguinte, os versículos estão aí, mas esses dois últimos eu quero ler. E disseram, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus declarou, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, quem crê em mim jamais terá sede. E aí nós entendemos que agora que temos o pão da vida, a nossa fome e sede acabam. Quando temos o pão da vida, a nossa fome e sede acabam. O ser humano sempre foi ávido por respostas, por encontrar soluções. Desde pequeno já meus filhos falam, papai, por quê? Muitos por quê? Tem hora que eu não sei explicar para a criança, falo, não amor, explica você aí, você tem a sua linguagem com criança, você consegue entender. E aí a gente vai explicando, é normal do ser humano questionar, dificilmente algo nesse mundo, o ser humano já não questionou, não parou para analisar e questionar. Mas esse ser humano, que sempre foi sedento por respostas, sempre permeou, sempre procurou basear o seu caminho naquilo que ele julgava importante, naquilo que ele julgava por bem fazer, buscar o seu caminho, aquilo que realmente buscasse satisfação para si, e ele encontrasse realmente um padrão aceitável aí para seguir. Então ele sempre baseou os seus caminhos nisso, ainda que fosse um caminho um tanto quanto imoral,
desde que seja aceitável, não importa. É isso hoje que permeia. E sempre foi aquele que buscou trazer as suas verdades naquilo que seja palpável, naquilo que, pelo menos, a ciência conseguisse explicar, naquilo que realmente nós pudéssemos ter uma explicação um tanto quanto assim, fácil para entender, para compreendermos. E sempre foi aquele que buscou, que busca ainda satisfazer a sua vida nos prazeres momentâneos e que lhe tragam boas sensações. Porque não dizem aí que o importante é ser feliz? O importante é ser feliz. Mas nós encontramos aqui também uma questão que hoje dizem, né? Há muito tempo já dizem, mas hoje muito mais, que religião, futebol e política a gente não discute. Porque a religião busca sempre o caminho que te leva a Deus. Então não pode haver religião ruim. É isso que pregam aí. E essa ideia para nós traz um tanto quanto um relativismo. Porque tudo é relativo. Em todas as questões que eu faço, Deus não está se importando, porque se eu faço dentro da religião, está tudo certo. O importante é não roubar, não matar, não é isso? Também fala. O importante é não roubar, não matar. E aí cria-se aí um relativismo. E também cria-se um inclusivismo. Porque se eu posso seguir os meus caminhos, as minhas verdades, é porque todos nós caminhamos dentro da religião para Deus. E isso não é verdade. Porque quando nós encontramos com o pão da vida, quando os discípulos encontraram verdadeiramente com o pão da vida, quando você e eu nos encontramos com o pão da vida, nesse encontro, Ele disse a nós que Ele é o caminho, que Ele é a verdade, e também disse que Ele é a vida. E aí nós entendemos que Jesus é a resposta para tudo que a gente um dia ansiou. Jesus é a resposta para tudo que um dia a gente buscou. Jesus é a resposta para mim, para a sua vida, porque a paz não está num lugar, num momento, numa circunstância, não está dentro da sua casa. Claro que eu desejo que a sua casa tenha paz, irmão. Mas a paz nós não encontramos quando estamos dentro de uma casa, dentro do nosso trabalho, nas nossas relações. Jesus é a paz. O pão da vida, quando nós encontramos, Ele é a paz. A verdade não é um conjunto de ideias que você firma com base na ciência. A verdade não é aquele tratado teórico comprovado cientificamente que nós trazemos aqui. Jesus, Ele é a verdade. A verdade também não está num lugar. A verdade é Jesus. A verdade está contida em Jesus. O que você fez até aqui, desde quando você encontrou essa verdade, meu irmão? Nós nos encontramos com essa verdade e às vezes estagnamos, paramos. Uau! Nós descobrimos, eu aceitei Jesus, estou caminhando com Ele, mas como está a sua vida desde que você encontrou essa verdade, que é o nosso pão da vida? Desde quando você encontrou a Cristo, como você tem tratado essa verdade? Nossa alma ansiou tanto por conhecer a Cristo, mas às vezes a gente está tão estagnado, tão parado, a gente não se move. Jesus nos dá aqui uma riqueza. Nossa, mas Daniel, mas eu não consigo conhecer mais o Senhor. Eu te convido a conhecer mais o Senhor, está à sua disposição. Oséias 6,3 vai dizer que cresçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Não há como você não conhecer a Deus sem um conhecimento da sua palavra. Não há como você conhecer a Deus, conhecer essa verdade, estar nessa verdade, sem conhecer essa palavra. Essa é a palavra que nos transforma.
Essa é a palavra que nos sacia. Essa é a palavra que realmente muda a nossa visão. Jesus um dia falou em João 8,32: e conhecereis a verdade. Essa verdade é capaz de nos libertar. Mas libertar de quê, Daniel? Da opressão do socialismo, da opressão do capitalismo, da opressão das teorias de Karl Marx. Não, irmão. Quando nós estávamos oprimidos pelo pecado. Jesus veio para te libertar do pecado, de uma vida de escravidão, e te trazer para uma vida de verdade. E a verdade é Jesus. Jesus tem libertação para nós. Jesus tem o caminho para nós. Jesus tem a verdade verdadeira para nós. Aleluia, Jesus é a verdade que nós tanto precisávamos. E aí, quando você encontra com esse Jesus, com essa verdade, eu quero te dizer que ela não é um fim em si mesmo, porque quando nós nos encontramos com a verdade, é só o início da jornada, é só o início do caminho, para um caminho que Jesus quer que você agora trilhe, porque Ele é o pão que sacia a nossa fome. Ele é aquele que um dia veio me trazer a verdade, e eu achava que eu estava certo, eu achava que as minhas convicções eram as corretas, mas um dia Jesus veio mostrar para mim que Ele é a verdade, que a verdade está nele, e eu preciso agradar a Ele, eu preciso estar mais próximos desse Cristo, eu preciso estar mais próximos do Senhor. Nunca se tratou de mérito meu e seu, porque quando Ele fala que vai saciar a nossa fome, e a nossa sede de justiça, e hoje falar sobre justiça, é realmente falarmos sobre, nossa, quanta desigualdade, quanto problema no judiciário, quanto problema no legislativo, no executivo, quanta injustiça hoje no nosso Brasil e no mundo afora. Mas você vai entender que quando Jesus fala de justiça, a primeira coisa que devemos entender é que nunca foi mérito meu e seu, porque um dia nós merecíamos a condenação, um dia nós merecíamos realmente não ter essa mão estendida do Senhor, mas por obra e graça dEle, nós fomos alcançados. Por obra e graça dEle, nós fomos realmente, agora conhecemos a verdade. A fome e sede do ser humano termina quando se rende a Cristo. Você quer paz para a sua alma? Venha, encontre Jesus. Encontre Jesus. Você quer a verdade? Venha para Jesus. Você quer esse pão da vida que te alimenta verdadeiramente? Venha para Jesus, mas permita que Ele revele a você as suas vontades por intermédio da palavra. Aleluia. Vamos colocar em pé então. Meus queridos, não caminhe pelas suas verdades, caminhe hoje pela fé em Cristo. Receba de Deus um renovo que você precisa. Talvez muitos entraram aqui, brocochô, mas Jesus não fala comigo. Eu precisava de um renovo para a minha vida espiritual. Eu precisava que Jesus realmente intervisse. Saiba que Jesus tem renovo para você sim. Tudo que aconteceu não fugiu do controle do Senhor. Saiba, meus irmãos, que o pão da vida, Jesus é capaz de nos preencher por completo. Porque sempre vai haver um vazio quando buscamos nas nossas próprias intenções, quando nós buscamos nossos próprios anseios. Só Cristo pode nos alimentar verdadeiramente. Só Cristo é capaz de nos alimentar verdadeiramente. Aquele buraco na sua alma, esse vazio existencial em você, só Cristo é capaz de preencher. E a gente precisa buscar Ele, fazer a vontade dEle. Como é maravilhoso, irmãos! Fazer a vontade do Pai. Eu quero orar pela sua vida.
Feche aí os seus olhos. Senhor, nós ministramos aqui a Tua palavra. A Tua palavra que é lâmpada para os pés e luz para o caminho. Senhor, eu Te agradeço por esses meus irmãos e irmãs. Agora, Senhor, que essa palavra seja enraizada em nossos corações, para que realmente o Senhor revele dia a dia a Sua vontade a nós. Nós precisamos do Senhor. Eu quero mais do Senhor. Eu preciso mais do Senhor. Eu desejo mais do Senhor. Espírito Santo, continua conosco. Fica conosco. Em nome de Jesus. Amém.